Na psicologia, assim como na cultura popular, vemos o surgimento de diferentes tipos de desintoxicação. A desintoxicação de dopamina, por exemplo, também chamada de jejum de dopamina, é atualmente apresentada como uma maneira de reiniciar o sistema de recompensa do nosso cérebro, abstendo-se de todas as atividades que proporcionam prazer. Isso serve a diferentes propósitos. Um deles é aumentar nossa motivação, já que nosso cérebro aprende que o prazer não está mais tão facilmente disponível, tornando-se mais disposto a fazer um esforço para obtê-lo. Outro propósito é lidar com nossos vícios, já que a abstinência por um período enfraquece o relacionamento que temos com as coisas, às quais somos viciados, tornando o problema mais fácil de lidar. Portanto, o método dos alcoólicos anônimos é baseado na abstinência. A ideia de nos desintoxicarmos das influências externas não é nova. Os antigos taoístas reconheciam o valor de permitir que nossas mentes descansassem, parando o pensamento exaustivo de julgar, identificar, analisar, fantasiar e assim por diante. Segundo os taoístas, silenciar nossos pensamentos por um tempo não apenas reabastece nossa energia, mas também nos aproxima de uma força misteriosa e incompreensível, referida como Tao. O jejum do coração implica uma abstinência temporária da atividade intelectual. Este conceito não é apenas sobre desintoxicar a mente, é sobre desintoxicar a alma, desligando a mente e os sentidos. Este vídeo explora o jejum do coração. Ele foi escrito em um antigo texto taoísta chamado Zhuangzi, no qual Confúcio tem uma conversa com um de seus alunos, Yan Hui. Seu aluno queria viajar para o reino de Wei e promover mudanças usando seu conhecimento e sabedoria. Confúcio criticou os planos de Yan Hui por serem um tanto egocêntricos, pois ninguém está esperando por uma pessoa soberba que entra no reino e começa a dizer às pessoas como viver. Quando Yan Hui perguntou o que ele deveria fazer, Confúcio aconselhou-o a começar a jejuar. Yan Hui então respondeu: "Minha família é pobre e por muitos meses não provamos vinho nem carne. Isso não é jejum?" "É o jejum da observância religiosa", respondeu Confúcio. Para um ocidental, o coração tem um significado diferente do que para um chinês. A palavra coração, neste contexto, é traduzida da palavra chinesa xin, que pode ser traduzida como mente, pois os antigos chineses acreditavam que o coração era o centro da cognição humana. Assim, o jejum do coração é, na verdade, o jejum da mente. Confúcio explicou que ele cultiva o todo, controlando os sentidos e o funcionamento da mente. Ou como ele diz, você ouve não com os ouvidos, mas com a mente. Não com a mente, mas com sua alma. Para entender o que Confúcio queria dizer com cultivar a unidade, devemos entender um conceito metafísico que os taoístas chamam de Tao. O Tao é uma força abrangente que não pode ser compreendida intelectualmente. No entanto, é eterno, está em toda parte, é ilimitado e infinito. Não podemos reconhecê-lo com nossos sentidos, nem pode ser explicado com palavras, mas podemos senti-lo. Como nossa mente não pode conhecer o Tao e nossos 5 sentidos não podem percebê-lo, a única maneira de nos aproximarmos do Tao é parar a mente e os sentidos, para que não haja nada para perturbar a conexão que temos com ele. Portanto, é um processo de subtração, uma forma de deixar ir, a fim de nos unirmos ao Tao e experimentarmos a unidade com o universo. Mesmo que a ideia do Tao não nos atraia, ainda podemos nos beneficiar do jejum do coração, pois é uma desintoxicação definitiva de tudo o que perturba nosso ser. Isso nos ajuda a alcançar o que muitas pessoas tentam alcançar por meio do prazer das emoções: a paz interior. Os sentidos são as portas de entrada entre o mundo ao nosso redor e nossa mente. À medida que pensamos, os sentidos captam. A mente é uma ferramenta poderosa, mas também pode ser um fardo imenso, especialmente quando está fora de controle. O mecanismo de sobrevivência da mente se baseia em fazer distinções: bom e mal, bonito e feio, saudável e não saudável.
Mas na visão taoísta, essas são apenas modulações de opostos inseparáveis. Em outras palavras, assim como não há alto sem baixo, não há bem sem mal, não há beleza sem feiura, e assim por diante. Ver o mundo em termos opostos também cria atrito. Nossos medos, nosso ódio e as ações que se seguem são produtos de nossos pensamentos. É a velha história do nós contra eles, que também está na base de uma separação percebida entre humanos e natureza. É claro que esse mecanismo também serve a um propósito importante. Sem ele, como podemos distinguir um amigo de um inimigo, ou uma boa decisão de uma má? Sem pensar, como podemos planejar para o futuro e aprender com o passado? Quanto mais nos apegamos às nossas crenças, mais hostis nos tornamos a pontos de vista diferentes. Quanto mais rígidos somos, mais frágeis nos tornamos. Quanto mais desejamos algo, mais doloroso será não obter o objeto de nosso desejo. Quanto mais tumultuados nossos pensamentos, mais sombrio vemos o mundo. Quanto mais sentimos que possuímos algo, ou alguém, mais medrosos e dominadores nos tornamos. Como podemos encontrar a paz interior quando estamos constantemente atormentados por pensamentos? Reflita. Você consegue persuadir sua mente a parar de divagar e manter a unidade original? Você pode limpar sua visão interior até que veja apenas a luz? Você consegue amar as pessoas e liderá-las sem impor sua vontade? Você pode lidar com os assuntos mais vitais deixando os eventos seguirem seu curso? Você consegue se afastar de sua própria mente e, assim, entender todas as coisas? Quando nossos corações jejuam, nos tornamos passivos e receptivos. Nos tornamos tão serenos como um lago no centro de um vale. A lama se vai, e a água se torna clara. Quando deixamos as coisas fluírem e não interferimos, o universo cuida de si mesmo. E assim funciona com a mente. Pode ser que todos os nossos problemas, vícios, envolvimentos compulsivos com atividades prazerosas sejam produtos dos esforços da mente para intervir no mundo. A abstinência do prazer externo pode nos levar apenas até certo ponto. A solução para nosso problema está em nossos corações. Obrigado por assistir.